Voltei. Agora vamos falar um pouquinho dos gráficos, né? Gráficos, eu sei que vocês veem desde muito tempo alguns tipos de gráfico. Vamos só relembrar aqui alguns tipos de gráfico. De novo, partindo lá do exemplo anterior que a gente viu, da tabelinha, da quantidade de alunos que acertaram, né, umas provas, né, 200 alunos acertaram, né, questões de uma prova de 10 questões. Então, o primeiro tipo de gráfico é o gráfico de linhas, né, e aqui, ó, desempenho dos alunos, né, e aqui esse gráfico, ele tá pelo número de acertos e a frequência absoluta, que seria a quantidade de alunos, tá, em número de alunos. Então, aqui a gente pode ver, olhando esse gráfico de linhas, que o que tem mais acerto são 7 acertos. Foram 50 alunos que acertaram 7 questões, tá? Você fala assim, mas professora, eu poderia fazer esse gráfico em porcentagem? Então, aqui em frequência relativa? Poderia. Voltando lá naqueles nossos exemplos, usando a porcentagem, aí você usaria essa coluninha aqui da frequência relativa. Também daria, tudo bem? Gráfico de linhas, tá? Aqui tem só uma descrição, né, vamos dizer assim, que seria só a quantidade de alunos, mas às vezes você pode ter gráfico de linhas com mais de um elemento aqui. Por exemplo, esse ano a gente tem visto muitos gráficos em relação à Covid, então aí você faz comparativo com vários países, então dá para se usar o gráfico de linhas também com várias linhas, e aí muda-se a cor para a gente poder fazer a análise. O outro tipo de gráfico, também usando o mesmo exemplo, é o gráfico de barras, que eu posso ter barras tanto na vertical quanto na horizontal, também utilizados aqui com a frequência absoluta, tá? Aqui tá na vertical e aqui tá na horizontal. A frequência absoluta, que são o número de alunos. Porém, também nós podemos utilizar com a frequência relativa também, tá? E aqui também você pode usar os gráficos de barra com mais de um elemento, tá? Então, também você pode usar com vários elementos. Tudo é questão de gosto, dependendo do tipo de gráfico e dependendo da pesquisa, né? Mas esse tipo de pesquisa usado no exemplo, dá para usar com mais de um elemento, tá? Aqui, ó, como eu falei para vocês, existe com a frequência relativa. Então, tá aqui através de porcentagem. Aqui tá com dados, né, e variáveis estatísticas qualitativas, né, de ensino médio, superior, fundamental, etc., tá? Tipo de instrução e porcentagem, tudo bem? Continuando tipos de gráficos, aí aqui nós temos o gráfico de setores, tá? Que é o famoso gráfico de pizza, né? E é o gráfico de setores. Aqui o gráfico de setores, né? O pessoal usa muito com porcentagem, lembrando que cada setor é representado por um ângulo, e esse ângulo ele é proporcional, tá? A porcentagem aqui ou a quantidade, tá? Então, lembrando que se você tivesse aqui 50%, estaria esse círculo na metade, ou seja, 180 graus, pintado, né, com a porcentagem, né, 50%. Tudo bem? Então, aqui, geralmente, o gráfico de setores, a gente coloca essa legenda, né, para você identificar qual tipo de gráfico né, e qual elemento que você está falando. Então, aqui está falando de elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 10, porque são o número de acertos. E aqui também, com o gráfico de setores, nós conseguimos ver que 25%, que seriam 50 alunos, acertaram 7 questões, tá? E aí,
é a quantidade de questões, né? É a quantidade de provas com 7 questões é o que o pessoal mais acertou. Tudo bem? Daqui a pouquinho nós vamos falar de outros tipos de distribuição de frequência, tá bom? Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.